escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Bom dia. Bom dia. Parecendo que não tomaram café, né? Está parecendo comigo que veio correndo e esquece de tomar o café. Hoje nós vamos terminar a lição 3, quem está com a revista aí, e nós estamos estudando sobre a introdução ao Novo Testamento. Já falamos várias coisas aqui, que pegamos a oportunidade do Carlinhos. Quem perdeu as outras lições, está no YouTube, pode ir lá buscar, que vocês vão pegar o estudo que a Regina já deu, e os outros lá. E vem mais, e a gente vai aproveitar, e a gente não consegue falar só de uma coisa sem mencionar outra, porque a Bíblia é tão interessante que ela vem direto. Se você pega de Gênesis, Apocalipse, você vai ter que mencionar um ou outro. Mas nós não vamos aprofundar nos livros da Bíblia. Só essa introdução aqui, que é para a gente acompanhar. Aí pega a lição aí, a terceira lição aí, essa comparação entre os dois testamentos. O que acontecia no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, e no Novo. Então, você apanha aí, abre quem está com a revista, então, assim, o melhor ponto de partida para quem deseja entender o Novo Testamento é analisá-lo a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo cumpre o Antigo Testamento. Vejamos um quadro aqui que eles ensinam assim, comparativo entre os dois testamentos. Então, nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito por Moisés, os profetas, o salmista, toda aquela coisa bonita, né? Mas, por que surgiu o Novo Testamento? É para cumprir aquela preparação quando houve o pecado lá no Éden, que Deus falou, vou fazer isso, virá alguém que vai ser ferido no calcanhar, mas ele vencerá a cobra, né? Que é o diabo. Passou esse tempo todo, aí quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, esperou aí quase 2000 anos para aparecer Jesus, mas Deus não está apavorado com isso, e Deus não tem tempo, ele não é limitado a tempo e espaço, igual nós somos. Então, a Bíblia mesmo fala que um dia para Deus é o quê? 1000 anos. Ele não tem tempo, não tem limite, ele não dorme, ele não é como nós. Então, ao nosso ver, nós achamos que estava demorando demais. Demorou demais, nossa, vou fazer isso. O apóstolo Paulo, quando se converteu, aí a Bíblia fala assim, aí saiu a pregar. Mas como é que ele saiu a pregar? Ele levou 14 anos para começar a pregar o Evangelho. Ele ficou no deserto, Jesus ensinando a ele como ele deveria agir, capacitando aquele homem que já tinha uma capacidade intelectual muito alta a falar aos gentios, que eram mais preparados numa língua estranha, que é a língua que... Para mim, o inglês é estranho, o japonês, chinês, aí piora a coisa. Também é língua estranha, e para muitos talvez aqui, né? Mas aí, nós vamos falar um pouco do Velho Testamento e como é que ficou o Novo Testamento. Então, diz assim, no Antigo Testamento, necessidade de repetição do sacrifício. Aí, o que é isso? Você pecava, você ia, comprava um cordeirinho, levava o cordeiro, apresentava para o sacerdote, ele que sacrificava o cordeirinho. Então ele fazia assim, o cara punha a mão em cima da cabeça do cordeiro e dizia, eu fui lá e dei um tapa na orelha do cara ali, e eu pequei.
mas eu não quero nem falar isso assim com o outro e tal, eu quero que Deus me perdoe e tal. Aí, pelo aquele sangue derramado, perante Deus, Deus perdoava o pecado dele, pelo aquele sangue do animal sacrificado ali. Mas no Novo Testamento, um único sacrifício foi suficiente. Porque quem é que não peca? Aí quando chegava no outro dia, o cara pecava, tinha que comprar outro cordeiro, ou pelo menos uma semana, ele tinha que repetir aquele ato. Quando Jesus chegou, fez um sacrifício único. Você não precisava mais de matar cordeiro nenhum, boi, soltar pombinha, fazer nada. Era um sacrifício único que tinha que fazer. É só você acreditar naquele sacrifício que foi feito, porque na Bíblia está dizendo, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Agora eu fico pensando assim, será que Adão fez algum sacrifício antes lá, que precisou derramar sangue, um pacto com o diabo? Mas eu não sei porquê, mas Deus criou essa lei. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Então vem matando boi, cordeirinho, pombinha, conforme o salário da pessoa. Então, com a vinda de Jesus, no Novo Testamento, ele fez o sacrifício único, que quando ele apareceu lá para João Batista, para ser batizado, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro, o substituto do erro de Adão. Por um homem entrou o pecado, e por um homem veio a salvação, que é Jesus Cristo. Se Adão não tivesse desobedecido lá, vou falar na fruta, lá na maçã, alguma coisa, só para justificar, eu não sei nem se comeu uma fruta, mas se Adão não tivesse feito aquele ato, não tinha entrado pecado no mundo, não. Não veio pela Eva, não. Quando Deus chamou a atenção ele não chamou a atenção de Eva, não. Ô Eva, você está onde, Eva? Adão, onde você está? Quem pecou foi Adão. Aí entrou o pecado. A gente põe a culpa no outro, né? Lá a gente vê. Foi Eva, a mulher que o Senhor me deu, é que fez eu pecar. Esse homem que eu fui servir para ele que fez isso. Então a gente joga sempre a desculpa no outro, né? Ninguém nunca, se você chegar na penitenciária, todo mundo que está lá dentro, ninguém fez nada de errado, não. Não, eu estava passando na rua, o cara deu um tiro, eu não conhecia, eu tirei minha arma e matei o cara. Ué, não justifica, você sai correndo, faz qualquer coisa. Mas sempre a gente põe a culpa no outro. Nunca nós temos pecado. Né? Mas agora, no Novo Testamento, já modificou essa coisa. A gente tem que falar, o sumo sacerdote, quando eles entregaram, no nascimento de Jesus, o ouro, mirra, e que é outro? Incenso. Ele ali estava fazendo um teste, o que seria aquela criança? Ele seria um rei? Ele seria um sacerdote? O que seria ali? Então, Jesus, aí quando pegava na coisa que eles levaram, eles iam saber, ele é rei. Ele queria ouro. Com coisa que só o rei quer ouro, né? Todo mundo quer ouro. Pegava, eles significavam. A essência, né? O essência dava para ele, seria sacerdote. Também, Jesus foi rei, sacerdote e sumo sacerdote. Então, ele mostrando o que é que ele seria no futuro. Às vezes, na lição passada, eu perguntei, o Novo Testamento começou no nascimento de Jesus ou quando o batismo de João? Ali, na escrita, a gente vê porque a gente a Bíblia só menciona sobre Jesus aos 12 anos, quando ele foi para o templo. Né? Aí que ele começou a trabalhar, fazer conhecido o reino de Deus aos 30 anos de idade. Depois que ele foi mostrado junto ao povo que Deus estava com ele e o Espírito Santo estava com ele. Né? No batismo, você lê lá, ele está falando, depois desceu como uma pomba, né? Sobre ele o Espírito Santo dizendo que
e a voz do céu dizendo que esse é meu filho, que eu fico satisfeito com ele. É ele que eu tenho toda a confiança, é ele que vai ser o Salvador. Então ali foi o ápice, para ele começar o trabalho dele com 30 anos. Mas eu já vim lá desde criança, a mãe dele, Maria, ensinando a Bíblia. Chegou 12 anos para fazer o teste lá com os rabinos de conhecimento da Bíblia. A gente vê tudo isso acontecendo, um preparo. Deus não faz a coisa assim, vamos fazer isso aqui, de última hora, não. Ele faz tudo organizado e preparado. Do Velho Testamento, que nós estudamos com Regina de Malaquias, até bem João Batista, levou 400 anos sem nenhum profeta anunciar, falar nada. Quer dizer, Deus está preparando o suprassumo do que existe de melhor, que é Jesus Cristo. Então ele levou 400 anos. Aí nós falamos assim, não, mas demorou demais. É porque nós somos limitados a tempo e espaço. Mas para Deus foi rapidinho. Aí ele fez aquela preparação, não foi feito, mal feito, e ele não tem plano B, ele só tem um plano A. É aquilo que ele preparou na época, lá que ele falou, em Gênesis, cumpriu-se em Jesus Cristo. Então, quando veio cumprir o Velho Testamento, tinha que matar o cordeiro em substituição ao homem. Senão o homem tinha que morrer todo dia, né? Se é que tem condições de morrer todo dia. Então veio o sacrifício único. E não tinha um cidadão para derramar sangue que não tivesse pecado. Como o pecado entrou no mundo pelo homem, só um homem que poderia ser sacrificado. Por isso que eles falam lá, por isso que o Espírito Santo, Jesus não nasceu de homem com mulher, mas Espírito Santo e a mulher. Ela é agraciada Maria. E ela, para o judaísmo, é a mulher que ensina toda a Bíblia, o Velho Testamento, para o filho. Aí ele é considerado o filho legítimo, judeu, porque é a mulher que ensina. E Maria estava ensinando Jesus o Velho Testamento, porque não tinha o Novo. Ela já estava começando ali. Quando chegou, só depois que Jesus morreu, é que ele deixou gente preparada para escrever as coisas dele, que hoje estão na Bíblia. Então, nós estamos falando agora do Novo, comparando o Novo Testamento com o Velho. Aí, continuando aqui. Êxodo é a Páscoa da nação de Israel. Que nós sabemos que Israel ficou 430 anos crescendo como uma nação, preso lá no Egito. Quando eles saíram do Egito, todo mundo sabe. E o que aconteceu lá nas portas, à noite? No marco da porta. Justamente, teve que um cordeiro ser sacrificado e o sangue dele ser passado nas portas para que o anjo da morte, quando chegasse lá, falasse, não, esse é meu. Está a proteção do sangue. Aí, e comia um cabrito. E depois pegava tudo que tinha e saía da cidade e ia para o deserto. Era a saída, a Páscoa é a saída. A saída do povo de Israel para a Nova Jerusalém, a cidade santa, para a terra de Canaã. Cidade que, o local que ia ter mel e... Fala. Eu não estou escutando. Mana, leite e mel. Então, eles, escravos, saíam daquela coisa, qualquer coisa que viesse era vantagem. Eles ficaram 40 anos no deserto porque era desobediente. Aí teve que aprender para poder chegar. Tanto é que quando foi chegar lá e quiseram entrar em Jerusalém, ele preparou um homem para substituir Moisés. Esse homem nós chamamos hoje de Josué. Mas o certo na Bíblia não é Josué, é Yeshua, é Jesus. Dá uma olhada na garganta. Que é? Ali, Deus já estava preparando o seguinte: vocês vão entrar na Terra Santa,
Mesma coisa quando você se converte, você passa do que é o Egito e entra na Terra Santa. Ele já colocou como protótipo a preparação Josué como o homem que iria entrar na Canaã. Aí botaram a tradução de Josué, mas é Jesus. Ele já botou o nome de Jesus nele para você saber que estava saindo do deserto e entrando na Terra Santa. Então, Deus faz as coisas didaticamente. É para você entender, para você compreender. E a gente ainda é bem burrinho que não consegue entender isso aí, né? Então, vamos chegar aqui. A nossa Páscoa, ele diz que agora, no Novo Testamento, a nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Tanto é que, ele, por exemplo, ele foi sacrificado 3 horas da tarde. Ele morreu às 6 horas. Aqueles horários, às 3 horas da tarde, era do primeiro sacrifício. No tempo que o pessoal ia lá matar o cordeiro, matar o boi, matar o que tinha que sacrifício. E às 18 horas era o segundo sacrifício. Então, ele era o cordeiro para as duas o horário que precisava. Então, ele era Deus ensinando para o povo e o povo não conseguia entender. Né? Olha para você ver como é que Deus está mostrando didaticamente que agora esse sumo sacerdote foi sacrificado, preso na cruz às 3 horas da tarde, faleceu às 18 horas da sexta-feira, foi sepultado, e ele mostra para o profeta dizendo que um osso dele não seria quebrado. Esse ele ia ressuscitar. E foi o que aconteceu. Né? Então, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Dessa passagem para a ressurreição. Né? É coisa interessante quando você pega do Velho Testamento o que acontecia. Então ele falou na cruz, ele falou assim, está tudo consumado. Quer dizer, ele tinha cumprido todo o ritual do Velho Testamento. As leis morais continuam, porque lá é que você sabe o que é pecado. Os 10 mandamentos, tudo aquilo. A lei cerimonial, que era matar o cordeiro, matar o boi, aquele negócio, isso cessou. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, o sacrifício que precisava, único e completo. Completou, não precisava mais. Mas o Velho Testamento serve de referência para a gente saber o que é pecado. É a gente procurar Jesus todos os dias, à tarde, à noite, pedir perdão, porque a gente tem que falar. Foi domingo passado eu estava falando que a gente falou assim, perdoe todos os nossos pecados. O Elton até falou assim, pede até a multidão dos nossos pecados. Nem ele não está sabendo dos pecados mais, né? Aí ele pega e fala assim, fala da multidão dos nossos pecados. Deus sabe. Mas ele quer que você reconheça o que é que você fez de pecado. Ele já está sabendo. Quando você reconhece, aí você está falando conscientemente. Ó Jesus, me perdoa aí porque eu fiz isso, xinguei, fiz isso, fiz aquilo. Ele já está sabendo. O Espírito Santo já está nos ajudando a lembrar disso aí, para poder pedir perdão a Deus. Né? Então, Deus, não precisa você falar assim, eu falo multidão dos meus pecados, está tudo resolvido. Não, Ele quer que você reconheça o que é que você fez, para ter ideia do perdão, para você reconhecer. A lei externa era essa lei que ele seguia, que Jesus seguiu, que cumpriu, é a lei de Moisés. E agora, ele diz o seguinte, a lei externa é o sacrifício, a lei interna é fé e amor. O Novo Testamento trabalha com fé e amor. Né? Ele diz que Deus é amor. Ele não é só Deus, é só amor, não. É tudo. Aí vem um pouco... Deus é o diamante lapidado. Aí a gente reconhece só uma faceta dele, assim, né? Todo mundo conhece um diamante lapidado, né? Tem até aquelas faces dele, assim, né? Que para
resplender todo. Aquilo, então, cada parte dela é amor, paciência, bondade, misericórdia. Deus é tudo isto. E dá um pouco para a gente, que nós somos obra, né, de Cristo. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós fazemos isso. Outra coisa. O judeu tinha um sinal para fazer acordo com Deus, que ele é da família de Deus, a circuncisão. Então, mas a circuncisão só acontecia com o homem. Nem contava nem a mulher. Agora, com o Novo Testamento, sinal batismo do crente. O batismo do crente é que sela. Quando o cara crê e é batizado, ele sela um compromisso com Deus. É homem e mulher, não tem só homem, não. É toda criatura que crê e for batizado, será salvo. Ele diz lá, que crê e for batizado, para mostrar externamente que ele morreu para o mundo e agora vive para Cristo. Agora, você deixou de pecar? Não. Por isso, que quando chegar a noite, pelo menos você dormindo, acho que você não está pecando, não. Aí você pedir perdão para Deus do que você fez no dia, né? Aí você ora a Deus, pede o Espírito Santo para lembrá-lo das coisas que a gente esquece da coisa. Daí meia hora você não lembra que você xingou o irmão, já fez raiva nele. Então, Deus perdoa. Mas você está falando, eu fiz isso. Ele perdoa. Né? Não é por atacado, não. Outra coisa que acontecia, leis civis, morais e cerimoniais. Agora é a lei de Cristo. A lei de Cristo é perdão. É o amor. Né? Ele, Jesus Cristo, falou, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Até a volta dele. Ele foi para o céu, mas ele não deixou nós órfãos, não. Deixou o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para falar e agir em nosso meio, levando a reconhecer aquilo que Jesus ensinou. Né? Outra coisa, acesso ao Pai era restrito pelo o véu do templo. Então, o templo, no final, chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, uma vez no ano entrava o sumo sacerdote para fazer o sacrifício e jogar o sangue, sacrificar um animal, jogar o sangue naquela cortina e pedir perdão por todo Israel. Aí tinha muito incenso, porque o cheiro, né, devia ser muito forte daquele sangue. Levava um ano para fazer aquilo. Mas era só o sumo sacerdote que entrava lá e pedia perdão para toda a nação de Israel. 3 milhões de pessoas. Né? Então, ele fazia isso. E quando Jesus morreu, o que aconteceu? Rasgou o véu. Mas não rasgou daqui. Foi assim, não. Foi assim, ó. Dizendo que foi Deus que rasgou o véu. Não tem mais... Não tem mais esse negócio de você ter que depender do sacrifício lá, de um bode, de um carneiro, de um cordeiro. Agora o sacrifício único e verdadeiro foi feito ali na cruz, por Filho de Deus. Né? Então, esse acesso ao Pai ficou mais fácil. Ele rasgou o véu, não precisava de fazer mais aquilo. Cerimonial acabou. Ali Jesus acabou com tudo isso. Sacrifício por sacerdote. O sacerdote tinha que ter o sacerdote para sacrificar o animal lá. Né? Você punha a mão, falava o pecado, ele cortava lá, tinha um jeito de cortar, derramava o sangue, queimava um pedaço, o outro pedaço ficava para o sacerdote, para a família dele, e tudo aquilo, o ritual que está lá nas leis de Moisés, que vocês podem ler, que é muito bacana, é uma aventura, quando você lê aquilo. É uma delícia você ler o Velho Testamento, principalmente as leis, mesmo a cronologia, que você chega lá,
O Zé foi casado com a Maria e nasceu o Antônio. O Antônio teve 3 filhos. Aí você fala, nossa, mas eu vou ficar lendo isso não é de Deus, não. Mas porque ali você está estudando que o neto, que eu fiquei conhecendo, que o bisneto de Noé foi que fundou a cidade de Nínive. Olha para você ver. E fundou uma parte do Egito. Quer dizer, é uma família só. Por isso tem a cronologia para nos ensinar. Você vai seguindo, você vai achando os filhos de Deus em toda a parte ali. Né? E agora, no Novo Testamento, o sacrifício pelo sumo sacerdote eterno é o Jesus Cristo. Então você não precisa de hoje ter um sacerdote para fazer sacrifício por você. Você fala com Deus, Ele perdoa os seus pecados, está resolvido ali. Você não precisa de passar a mão, matar um cordeiro, fazer. Não existe mais. No Novo Testamento tem isso aí. Então, esse Novo Testamento, as mudanças. É como se eu tivesse vestido de sacerdote, com aquela coisa na cabeça, com aquele jaleco, que se punha na coisa assim, com todas as leis de Moisés, o sacerdote, e tirasse aquela talide, que é chamada talide, e aquele chapeuzinho assim, que não pode falar com Deus com a cabeça descoberta. Então, usa aquilo, é para falar isso que a lei de Moisés falava. Hoje não, hoje eu já falo com Deus com a cabeça descoberta, apesar que está até descoberta demais, né? Aí eu falo com Deus. Mas as leis de Moisés, você viu que Jesus Cristo usava o talide? Ele estava vivendo o Velho Testamento. Quando ele desceu do barco, o chefe da sinagoga já foi atrás dele, que a filha dele estava doente. Ele colocou o talide porque ele já orava. Eu fico até emocionado. No caminhar do porto, até chegar na casa do chefe da sinagoga, Jairo, que Jairo estava falando, minha filha está doente, está quase morrendo. Nessa hora, ele aceitou Jesus lá. Aí ele falou, então vamos lá, sua filha está tranquila. No caminho, a mulher, que tinha fluxo de sangue, muitos anos, tocou nas vestes dele e foi curada. E só acontecendo um milagre. Ele chega lá, fala, sai fulano de tal, vai ficar aqui os apóstolos comigo e nós vamos orar aqui. Sua filha, pode falar. Você está falando aí, meu irmão, mas uma cena que me toca com Jesus é quando ele está entrando, saindo de Jerusalém, e aquela viúva vai enterrar o filho dela, ela não pediu para ele curar nada. A viúva de Naim, da cidade de Naim, ele, com a sabedoria dele, de Deus, ele viu que era filho único. E ela ia ficar sacrificada, porque não tinha filho para sustentar. Aí ele foi lá, curou. Isso aí é impressionante. Ele reconhecia tudo, falava. O pessoal falava, pensava mal, ele dava resposta ali daquilo que tinha, a sabedoria dele. Então, quando ele chegou lá, o pessoal ainda falou assim, a filha desse cara já morreu, esse cara está falando que ele vai curar a filha dele, vai sarar. É impossível acontecer isso. Mas Jesus foi lá, orou e voltou à vida a filha de Jairo. Então, tanta coisa aconteceu no caminho. Quando você lê lá aquele período de que Jesus, aquele talide, é onde mostrava a capacidade dele, a santificação dele, e que a mulher... bom dia. Aí aquela mulher reconheceu o véu que ele estava usando, a sabedoria, o poder, tocou naquele véu, no talide. Não foi na veste de Jesus que estava andando lá, que usava uma roupa comprida, parecendo saia hoje, né? Mas foi na autoridade dele. Ela falou, só o poder de mim. É na autoridade dele. Então, essas coisas que
foi registrado aqui para provar que ele é filho de Deus. Ele fala assim, está perdoado os seus pecados. Aí o cara fala assim, mas como é que esse cara pode perdoar o pecado? Só Deus pode fazer isso. Ele, para provar que era filho de Deus, ele falou, qual que é mais fácil fazer? Perdoar pecado ou sarar o cara aqui doente? Aí ele curou o doente ali, que estava com problema não podia andar, colocou e falou, para você ver, eu tenho o poder porque eu sou Deus, eu sou o filho de Deus. Então ele fazia as curas para provar que ele era verdadeiramente o filho de Deus, que tira o pecado do mundo e nos salva. Né? Então, as coisas que ele fazia, e que faz até hoje, só que tem que ele não estar no nosso meio, ele cura, nós tivemos testemunho aqui de pessoas com doenças e foi curado, eu mesmo. Então, 1000 coisas acontecem sem você conhecer. Eu não vi Jesus. Eu também não vi Deus. Aí é fé. Você tem que ter fé. Acreditar que aquilo que está escrito aqui foi orientado por Deus. Então, o cara pode falar o que for, pode me matar, mas isso aqui é a verdade. Velho e Novo Testamento. Alguma coisa não se faz hoje seguindo o Velho Testamento. Nenhum judeu não consegue fazer, porque o templo deles lá foi destruído, não tem onde sacrificar. E se eles não aceitarem Jesus como Salvador, também estão perdidos. Né? Às vezes as pessoas falam assim, a igreja hoje é a substituta de Israel. Não. Ela é a igreja que Cristo criou, mas ela não substitui Israel, não. Tem muitas promessas para Israel. A gente vê hoje a briga em Israel, coisa acontecendo lá que você vai dizer, isso pode ser milagre. Como é que acontece coisa? Tem coisas que não agradam? Tem. No caminho do Velho Testamento, resolveu, né? Então tá bom. Quando você quer falar? É quando você está falando, meu irmão, que Israel é o coração do mundo até hoje. Isso é interessante, porque isso comprova a palavra, né? Justamente. Tem uma promessa para ele, para Israel, que não foi cumprida ainda. Eles vão cumprir. Aquelas guerras lá, a gente vê, fala assim, mataram os palestinos, coitadinho. É lógico, é coitado. Eu não gosto de ver criança, adulto, mulher, qualquer morto, não. Eu não acho isso legal, não. Mas eles cutucaram com vara curta a onça. Foram lá, entraram lá, mataram 1000 e tantas pessoas numa festa lá. Nem sei se essa festa era possível ou não, mas fizeram a festa lá. O cara entrou lá dentro, matou, estrupou, fez tudo isso, levou sei quantas pessoas presas. Tá, ok. Então eu fui lá, fiz uma guerra com ele no início, peguei uns palestinos como refém. Então vamos trocar. Me entrega os judeus, eu te entrego os palestinos. Mas eles não fizeram isso. Aí deu essa carnificina que estão ouvindo aí. Morreu muita gente, sem necessidade. O palestino não tem culpa, mas o Hamas tem, que é o lado armado dos palestinos, que é um número pequeno. Hoje isso acontece lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda não chegou em Minas. Espero que não chegue. Eles colocam no meio do aglomerado, que agora eles não gostam de falar que é favela, né? É aglomerado. Politicamente correto, é aglomerado. Né? Porque chamava favela, é porque o rico fazia a casa na parte baixa do Rio de Janeiro. E tinha um morro com uma planta chamada favela. Aí ele queria fazer um barraco, ele não tinha dinheiro, o cara falou assim, faz lá nas favelas. Aí o cara ia lá, cortava, fazia um barracãozinho dele, morava. Aí outro queria, faz na favela. Aí chamou todo lugar que fizeram no morro de favela, por causa da favela que foi feita no Rio de Janeiro. Então, a origem da coisa é essa. Né? Então,
a gente vê que as coisas vão acontecendo e fazendo as coisas, mas pelo nosso erro, a gente acaba pecando, afastando de Deus. Aí o mal, que é o diabo, ele aproveita disso aí. Né? Ou você fica do lado dele, ou não tem jeito de você ficar dentro do muro, não. Se você fizer assim, você passou para o lado do diabo. Aqui você está do lado de Deus. E Deus não obriga você a fazer isso. Agora o diabo obriga. Se você acompanhar um tiquinho que ele faz, ele se segura de tal forma que não deixa você voltar. Agora, Deus não. Você tem que arrepender, você tem que batizar. Se você quiser, vai ter uma vida melhor com Deus. Se você não quiser, você já vai ficar no ruim. O que você quer fazer? Ainda dá o livre-arbítrio para você conhecer o que você quer, o que você não quer. Agora o diabo não, qualquer coisa que vier é aquilo bom, está bom demais. Eu já estou perdido mesmo, então eu vou levar mais um bocado para lá, né? Mas vamos continuar aqui. Cânon é o termo utilizado para designar os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento, como inspirado por Deus. Significa literalmente vara de medir. Dessa forma, todos os 66 livros da Bíblia são a medida acurada pela qual todos os pontos de vista teológicos, doutrinários, arqueológicos e escriturísticos se unem, fundamentando a Bíblia como palavra de Deus. Então, o judeu começou. Não, esse livro aqui foi escrito pelo profeta Moisés. Era onde de Deus. Mostrou tudo. Então, nós acreditamos que isso é a palavra de Deus. Porque o cara estuda teologia, aí a teologia, o nome teologia é estudar a Deus. Ninguém estuda Deus, não. Você não sabe nem como é que é Deus. Você estuda o que Deus fala. A vontade que Deus passa para nós, aí nós estudamos aquilo, a vontade que Deus deixa, e nós chamamos de teologia, e nós estamos estudando Deus, acreditando assim, Deus está no que Ele fala. Mas Ele mesmo, ninguém nunca viu. Não sabe estudar Deus, sua pessoa. Às vezes o cara pode escrever uma biografia de certa pessoa, ele nasceu lá, igual eu nasci em Diamantina, era pobre, lavava... limpava sapato, foi estudar, então conta a história. Aí tem uma história, mas Deus não tem essa história. Ele não foi criado. Você não tem como você saber sobre Deus. E o que Ele fez, o universo que você está sabendo aí, que consegue passar na televisão, mostra aí, coisas que a olho nu a gente nunca viu. Para que tem esses planetas? Aí tem um significado. Nem que seja para tudo girar no espaço, com coisa para não cair, para não trombar, bilhões de estrelas, tudo bonito que a gente vê pela televisão. Tem hora lá que eu, analfabeto como eu, não consigo ver. Olho vivo, eu não vejo isso aí. Né? A hora que o sol está nascendo, a maioria de todo mundo está dormindo. É a hora mais bonita. Nem isso a gente não vê. Né? Então, eles começaram, quando fizeram todos os livros da Bíblia, foi chamado, foi atestado e colocaram no cânon. Era um lugar onde se colocava os livros separados para se ler no dia. Jesus chegou uma vez numa sinagoga, aí eles viram a roupa dele de rabino, pediram para ele, o senhor quer dar a palavra? Porque naquela época, a pessoa abria o pergaminho, que é couro de carneiro, abria e lia, e falava, me dá o livro de Isaías. Aí o cara pegava o livro de Isaías, que estava lá, ele abria onde que ele queria e falava. Depois ele fechava aquilo, o cara, cheio de cerimônia, sentava numa cadeira e ia pregar, falar sobre ele. Ele não pregava em pé aqui, igual o pastor prega hoje, não. Ele sentava, que até hoje, na sinagoga, o pregador lá é sentado que faz. Tinha chamada cadeira de Moisés, que era o pessoal sentar para pregar. Então ele fazia isso e Jesus fazia dessa forma. Hoje não tem. Esse sistema mudou. Até de reunir o pessoal,
Até o culto, como é que nós estamos estudando aqui, antigamente era diferente. Eu acredito que chegava lá na igreja e falou, João, o que aconteceu? Era testemunho. Eu estava entrando no templo, tinha um mendigo lá, pediu dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu olhei assim, não tinha dinheiro. Falou, eu não tenho nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus eu te falo, está curado. Ele curava. E o cara entrava na igreja, primeiro que ele, lá no templo, pulando. Aí ele contava isso para a igreja, e o Espírito Santo agia no coração dos visitantes para crer naquela palavra. Foi dita com o testemunho de uma pessoa que estava ali dizendo que viu, figurando. Por isso que ele pegou os 12 pessoas como testemunho, conviveram com ele para pregar e deixar escrito aqui. Isso aqui é mais para frente, que eu vou falar em Atos dos Apóstolos, está mais à frente, mas não tem jeito de você falar na Bíblia sem mencionar o Velho Testamento, o Novo Testamento, é tudo ligado. Porque o plano de Deus é coladinho no outro, assim, ó. Vai acontecendo simultaneamente. Né? Aí, esses livros, que foram escritos pelos evangelistas, ele escrevia aquilo, passava para um determinado irmãos de outro local, eles liam aquilo, a história de Jesus, o acontecimento. Então, eles perguntaram, levou 400 anos para se criar um Novo Testamento, como nós temos hoje. Perguntaram, fizeram um encontro, com um concílio, para saber, gente, se vocês lêem alguma coisa de como? Lá no meu lugar, nós lemos Mateus. Chegou a carta de Mateus para vocês, que hoje nós chamamos de testemunho, o Evangelho de Mateus. Aí ele sabia, aquela quantidade, então esse aqui e a mesma coisa, não teve diferença, esse aqui é direcionado por Deus. Aí pegava João, Marcos, Lucas, João, e criou-se o Novo Testamento. Pegou as cartas de Paulo, que escrevia para as igrejas, para as outras pessoas, dizendo para ele como ele deveria ser pastor na igreja, como deveria agir, e escreveu para todo mundo. E o livro de Apocalipse, que é o ápice, o final de tudo que ia acontecer na Terra, a volta de Cristo, todo mundo lendo a mesma coisa. Então, esses livros são chamados canônicos porque foram aceitos por todos, até chegar. Levou 400 anos para se deixar tudo organizado. Né? Então, aconteceu desse... O livro foi escrito, aqui nosso tempo está acabando ali. O Novo Testamento é um manual teórico e prático do cristianismo que revela Cristo e a salvação. E que ele traz, a salvação que ele traz, quem é que salvou, o que aconteceu. Aí eles conta a história um pouco de Jesus Cristo, quem foi ele, e outro que escreveu, vira e fala assim, fiz um apanhado perfeito, Lucas falando. Ô Teófilo, eu escrevi para você tudo o que aconteceu, tudo sobre Jesus. Mas ele não falou o dia que Jesus nasceu, não. Se ele fez um negócio tão apagado, é porque Jesus não queria que ficasse. É 17 de outubro que nasceu. Aí, aquele monte de gente ia para Belém, ia bater no sino, ia dar uma confusão. Ele nasceu numa manjedoura, à noite, avisou os pastores que estavam nascendo, começou os reis, magos, falou com todo mundo. Anunciou que estava acontecendo aquilo. Você sabe que é Belém. Porque Jesus se falou que ele é o pão da vida. E sabe o que quer dizer Belém? Belém? A palavra Belém, o nome de Belém? Padaria. Ele é o pão. Entendeu? É didático isso. É impressionante. Você vê a coisa acontecendo na cara da gente, assim, ó. Você sente até idiota. Eu falo, nossa, mãe, é tanta coisa boa, e ele mostra tão perfeito, que tem gente que não crê. Né? Então, ele é o pão da vida. Nasceu em Belém, que seria cidade do pão, uma padaria. Né? Então, tudo o que acontece, ele foi sacrificado, colocado na cruz, 3 horas da tarde,
e morrer às 18. Tem um significado, não é simplesmente uma coisa à toa, senão não foi jogado, não. Então, tudo minuciosamente Deus fez e faz até hoje. O meu horário já está avançado e eu vou pedir desculpa para vocês, que tem hora que eu emociono. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, porque às vezes eu não sei, mas o pastor sabe. Pelo menos eu passo para ele, né? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês queriam saber? Detalhe, alguma coisa? Não, né? Ah, então tá bom. Quer dizer que eu falei e deixei vocês assim, né? Então tá bom. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina